Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 21. Acharam aí? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Amém? Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade preciosa de poder estar na tua casa nesta noite, de poder, ó Deus, estarmos aqui louvando, adorando o teu santo e bendito nome. Agora é chegado o momento da palavra. Usa a minha vida pela sua misericórdia, que eu seja apenas um instrumento na sua mão e nada mais além disso. Ó Deus querido, a ti pertence a glória, em nós fica a alegria de ser usado pelo Senhor. Fala com cada vida, dê sabedoria e entendimento para ouvir e entender a tua palavra e que o Espírito do Senhor possa tratar com cada um de nós. Abençoa-nos nesta noite, é o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido, por favor. O texto que nós lemos aqui, querido, ele se refere à última noite de vida que Jesus teve com os seus discípulos. Numa quinta-feira à noite, Jesus reúne os seus discípulos e leva eles em um lugar, uma casinha de 2 andares, pequena, um sobrado. E ali Jesus reúne os seus discípulos naquela quinta-feira. É a última noite que Jesus vai estar com os seus discípulos. É uma noite de despedida. É uma noite em que Jesus faz questão de estar ali com eles. Por quê? Porque Jesus está prestes a morrer. Esse é o último desejo de Jesus, antes da sua morte, é passar as últimas horas de vida na companhia dos seus discípulos. E é interessante que nesse momento, Jesus ele prepara uma refeição, um jantar, chamado de ceia. Mesa é o lugar onde nós nos reunimos. A mesa é um lugar onde nós nos assentamos. Uma mesa é quando a gente vai lanchar, almoçar, jantar, a gente chama todo mundo para sentar na mesa. Mesa leva a pensar em comunhão. Às vezes as pessoas não têm o hábito de estar juntos, sentado numa mesa. O filho come no quarto, o marido come na sala, a mulher come na cozinha. Mas a mesa é o lugar onde nós nos assentamos, é na mesa que nós temos que estar juntos. Jesus ele chama os seus discípulos com o motivo de cear, de se alimentar. Ele chama todos e os 12 estão ali ao redor de Jesus naquela mesa. Quando você vê uma família estruturada, quando você vê um lar estruturado, a gente diz, esse lar tem mesa, essa família tem mesa. Por quê? Porque você percebe que é uma família unida, é uma família que não é desorganizada, desestruturada, é uma família que tem intimidade, reciprocidade, é uma família que tem respeito. A mesa, ela nos dá esse sentimento. Na minha casa, a gente tem uma mesa lá, grandinha, a gente senta lá, vamos comer uma pizza? Senta todo mundo na mesa. Ninguém vai comer lá no sofá, ninguém come lá na poltrona, ninguém come lá no outro canto. A gente come na mesa. Sempre foi assim. Quando a gente vai fazer um alimento, a gente sempre senta na mesa. Jesus pega esse gancho e diz para eles, nós vamos jantar hoje à noite.
Ele marca um jantar e os seus discípulos estão convidados a participar desse momento importante. Jesus queria lembrar ali, naquele momento, na despedida, na última noite, fatos, contar histórias que viveram juntos. Ele queria ali ter um momento de alegria, de emoção, porque depois desse jantar, Jesus iria se despedir deles. Para Jesus, aquela ceia era muito especial. Primeiro, por quê? Porque era a última noite de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação. Na quinta-feira seria despedida, na sexta-feira ele seria morto, ele seria crucificado. Era o último jantar, mas na verdade não somente o último jantar, mas era também o último encontro. Quando alguém tem, se é que podemos dizer, o privilégio de ter uma morte preparada, alguém que talvez está internado, alguém que está às vezes em casa, e essa pessoa ela vai partir, essa pessoa ela faz um último pedido: traz a minha esposa aqui perto da minha cama, traz o meu marido perto da minha cama, traz os meus filhos aqui perto, traz os meus netos, tragam todos aqui, eu quero me despedir. Ele está internado lá no hospital, e às vezes ele tem uma sentença, um diagnóstico do médico, dizendo: olha, ele não tem muito tempo de vida. Aí os médicos fazem o quê? Libera a visita e diz: olha, a visita para ele está liberada. Por quê? Porque quem quer se despedir pode ir. E às vezes essa pessoa, ele chama alguém e diz: reúnam todos aqui ao redor da minha cama. E ele vai se despedir, um por um. Eu conheci um pastor que teve câncer e ele foi se definhando aos poucos, foi, vivendo o pior momento do câncer destruidor. E ele, oportunidade, ele chamou a esposa, chamou as filhas, os genros, e ali, sozinho no quarto, ele se despediu de todos eles, e depois, com a mão dada à mão da mulher, ele fechou os olhos e partiu. Eu não sei se nós, eu, você, vamos ter esse prazer, esse privilégio. Jesus, ele vai morrer, e a última coisa que ele quer é estar junto com os seus discípulos, reunidos com eles, pela última vez. A verdade não era só a comida era apenas um pretexto. O que ele queria era o último encontro. Segundo, por que era tão especial para Jesus esse último encontro? Porque ninguém sabia do que iria acontecer. Nenhum discípulo sabia, somente Jesus sabia, mas ninguém. Só Jesus sabe que essa é a última noite. Só Jesus sabe que essa noite vai ser longa. Essa noite de quinta para sexta vai ser uma noite em que todos que estão ali naquela mesa não dormirão. Eles não sabiam, Jesus sabia. Só Jesus sabia que aquela noite seria uma noite terrível, uma noite de medo, uma noite de pavor, uma noite de traição, uma noite violenta, noite de choro. Só Jesus sabia que em algumas horas tudo isso iria acontecer. Aquele cenário pacífico, tranquilo, harmonioso, deles estarem ali rindo, comendo, batendo papo, ia virar de ponta cabeça. Os discípulos só estão presenciando aquele momento, o momento presente, agora, mas eles nem têm a mínima noção do que vai acontecer. Aquela noite vai virar dos avessos, de ponta cabeça. Nenhum dos discípulos sabiam disso, só Jesus. Eles não sabem que um deles, naquela noite, vai trair o mestre. Eles não sabem que naquela noite, um daqueles discípulos que estão sentados na mesa, vão se suicidar.
Eles não sabem que naquela noite, aqueles discípulos iriam trair Jesus. Eles não sabem, mas em questão de algumas horas, eles iam abandonar Jesus. Mas Jesus sabia de tudo, menos os discípulos. Eles não sabiam o que iria acontecer. Eles não sabiam que naquela noite era a última noite. Mas por hora, eles estão sentados na mesa, felizes. E Jesus olhando e observando cada um deles. Tenta se você imaginar, se coloque no lugar de Jesus. Jesus, ele é ciente de tudo isso que vai acontecer. E ele começa a olhar para o rosto de cada discípulo, dos 12, um por um. E por alguns momentos, eles estão brincando, rindo, se divertindo, comendo, bebendo. Jesus começa a olhar para cada discípulo. E ele olha nos olhos de cada um. Ele olha para Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Mateus, Filipe, Tomé, Simão, Judas, Bartolomeu e Tadeu. 12 discípulos, 12 amigos. Jesus sabe quem dali vai traí-lo. Jesus sabe quem ali vai negá-lo. Jesus sabe quem vai abandoná-lo. Sabe o que Jesus faz? Rafael, nada. Ali ele sabe que um vai trair, um vai negar, o outro vai se suicidar, o outro vai fugir, o outro vai ficar com medo, o outro vai ficar apavorado. Mas Jesus não faz absolutamente nada. Para Jesus não é hora de discutir, de questionar, de brigar ou de cobrar. Não é o momento. Por hora, eles estão ali sentados à mesa com Jesus, comendo, rindo, brincando e comungando uns com os outros. Para Jesus, é isso que importa. E Jesus olha um por um. E ele fica pensando, como eu amo eles. Tudo atrapalhado. Um é nervoso, o outro é explosivo, o outro é um Judas, literalmente, vai me trair. O outro vai me negar, o outro vai sair correndo, o outro vai falar que nunca me viu na vida, mas eu amo eles do jeito que eles são. Sabe, Jesus olha para eles com olhos de amor e diz assim, como eles foram importantes para mim, como eles são importantes para mim. São meus amigos, são meus discípulos. Aquela amizade, ela não foi uma amizade longa, ela teve 3 anos e meio de duração. Mas pensa numa amizade intensa. Viveram com Jesus. Que amigo agradável. Que companheiro fiel. Sabe, querido, viveu com um amigo leal. Um amigo verdadeiro. Andaram com um amigo, do peito. Que ainda muitas das vezes eles eram infiéis e ele era fiel. Muitas das vezes negavam ele, mas ele confessava, é meu amigo. Um amigo de verdade. Andaram com Jesus 3 anos e meio, ouviram coisas lindas, maravilhosas, viram sinais, milagres, maravilhas, viu ele ressuscitar morto, dar vista ao cego, curar paralítico, viu ele fazer coisas impressionantes. Agora só regula, Gilson. Obrigado. Meu irmão, eles foram privilegiados. 3 anos e meio andando com Jesus foi algo maravilhoso. Obrigado. Então, queridos, a Bíblia nos diz ali que Jesus, ele ama eles daquela maneira, daquela forma. Jesus olha para eles com olhos de amor. E Jesus vê o seguinte, como eles são diferentes. Jesus está na mesa com eles, e ele vê os seus discípulos, e ele fala assim, nossa, são 12, mas um é diferente do outro. Todos são seguidores, todos são os discípulos, todos diziam amar Jesus, todos diziam seguir Jesus, mas todos serviam Jesus, e todos conheciam Jesus. São discípulos, querido, mas cada um com o seu limite,
cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, com o seu temperamento, comportamento e pensamento diferente do outro. Esse texto fala que na mesa com Jesus havia todo tipo de discípulo. Hoje nós estamos aqui, quantas pessoas tem aqui? Já contaram? Quantos? Vamos lá. Espera aí que... Tá aí? Tá lá em cima? Não, precisa não, Camila. Eu bato o olho aqui, eu sei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não! Tá me subestimando? A gente tem 276 cadeiras. As que estão... Eu vou contar por eliminação, né, irmão? Eu vou contar por eliminação. Quantos tem? Fala aí, Diego. 228. Está faltando então aqui. 228. Você, Samuel, é igual o Flávio? Não é. O Robson é igual o Fábio? Não é. A Camila é igual a mim? Quanto é? Quer ver que vai dar diferente aqui? Fica vendo. Aí, 222. Ah, os anjos não contam, só conta os irmãos. Aí deu 228. Você percebe que aqui, irmãos, todo mundo é diferente. E Jesus, Ele te ama com as suas diferenças, com o seu comportamento, o seu temperamento, a sua personalidade. Você não é igual a mim, e eu não sou igual a você. E hoje nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. E cada um aqui tem o seu jeito, a sua característica, porque você foi criado por Deus como um ser único e individual. E Deus te ama e te conhece do jeito que você é. Mas lá na mesa que Jesus estava sentado, tem todo tipo de discípulo. Tem discípulo medroso. Tem discípulo covarde. Tem discípulo que não se importa muito com ele, é falso. Mas também na mesa tem um discípulo que se assenta e que reclina a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, que é íntimo, sincero e verdadeiro com Jesus. Eu gosto de João, porque pensa num cara modesto. João, o apóstolo, era um cara muito humilde. Pensa num cara humilde. Ele se intitula João, o discípulo amado. O cara era mala, meu. Mas você nunca viu Jesus chamar ele de amado. Mas sabe o que é? Quem muito é perdoado, muito ama. Ele dizia, eu sou discípulo amado. Eu me sinto amado por Jesus. Então ele coloca lá numa das suas cartas, João, o discípulo amado. Se Pedro era explosivo, problema dele. Se Judas era traidor, problema dele. Eu sou amado. E se você está aqui diante da mesa, sinta-se um filho amado pelo seu pai. Mas por que ele se intitulava o discípulo amado? Porque ele fazia uma coisa que ninguém fazia. Ele sentava do lado de Jesus, ele inclinava a cabeça dele no ombro de Jesus, e ele ficava ali, ó, quietinho. Os discípulos tudo brigando lá, quebrando pau, comendo e bebendo. Aí Jesus dizia para ele, João, vai comer. Ah não, vou ficar aqui. João, vai tomar alguma coisa, vai beber. Ah não, quero ficar aqui. Aí depois o homem diz, então, eu sou o discípulo amado. A Bíblia não fala isso, Jesus nunca chamou ele, mas ele se chamou de discípulo amado. Ele é o discípulo que está ali na mesa. Que tipo de discípulo é você? Que tipo de discípulo sou eu? A mesa está aí e Jesus está aqui nessa noite. Porque aqui simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Para o homem normal, aqui são dois elementos normais. Um pedaço de pão e um cálice. Para nós que somos espirituais, a Bíblia diz, esse é o meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Eles são dois elementos
básicos, simples, até a hora que nós oramos e consagramos esse alimento. Esse alimento, ele é a santa ceia do Senhor. Jesus, uma certa feita, disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte, comunhão comigo. A ceia é para isso. Por que nós tomamos ceia uma vez por mês? Para que a gente possa renovar a nossa aliança todo mês com o Senhor, para que a gente possa participar da mesa do Senhor. Então, queridos, a mesa, ela nos traz essa lembrança. Então ali, a Bíblia diz que tem um discípulo amado, tem um discípulo ali verdadeiro. A Bíblia diz que antes de participar da mesa, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba do pão e do cálice. A pergunta é: que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo eu sou? Quem tem que responder é você. Quem tem que se examinar é você, não sou eu. Você não conhece a minha vida e eu não conheço a sua vida, mas você conhece. Que tipo de discípulo você é? Quando você se ausenta da mesa, quando você se ausenta da casa do Senhor, e quando você está no lugar aonde ninguém te conhece, aonde os seus amigos não te vê, aonde a sua família não te vê, os irmãos da igreja não te vê e o seu pastor não te vê. Que tipo de discípulo você é? O mentiroso? Que conta mentira? Que tipo de discípulo nós somos? Que tipo de discípulo você é? Aquele que trai? Aquele que nega? Um impostor? Um falsário? Será que eu sou um discípulo que quando eu saio da mesa, eu traio Jesus, como Judas o traiu? Será que eu sou um discípulo que quando eu saio da mesa, eu vou negá-lo na semana, mas eu confesso ele no domingo? Será que eu sou um discípulo como Pedro, que vou negá-lo, e durante a semana eu fujo dele? Está na hora da gente parar de ser esse tipo de discípulo, que se assenta na mesa no domingo, mas que na segunda, na terça e na quarta, na quinta e no sábado, se distancia do Senhor. Está na hora da gente parar de ser aquele discípulo que quando não está na mesa, mente, fala palavrão, xinga, dá trabalho para o pai e para a mãe, desobediente. Está na hora da gente parar de sair da mesa e ficar quebrando o pau e brigando com a mulher. Está na hora da gente parar de ser discípulo que senta na mesa, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, mas quando sai da mesa e vai embora, é estúpido e ignorante com as pessoas, bruto com os filhos. Chega de ser discípulo que se assenta na mesa do domingo e o nega na escola, no trabalho, durante a semana. Chega de ser o discípulo que é um testemunho maravilhoso na igreja, mas quando está fora da igreja, dá um péssimo testemunho. Chega de ser aquele discípulo que senta à mesa e depois o trai. Se existe todo tipo de discípulo, tem também o íntimo, o quebrantado, o arrependido, o humilhado, o dedicado, o santificado, o amoroso. Qual desses discípulos você se identifica mais? Qual desses discípulos eu me identifico mais? Examine-se o homem a si mesmo. Aqui está a mesa, a ceia do pastor Demétrio? Não. A ceia dos músicos? Não. A ceia do diaconato? Não. Aqui está a mesa com a ceia do Senhor. A mesa é dele, tudo é dele, esse lugar é dele, os instrumentos são dele, tudo aqui é dele, nada é nosso, tudo é dele, porque a casa é dele, e a mesa está na casa
dele. Ele apenas nos dá o privilégio, a honra, a bênção e a dádiva de poder entrar nesse lugar, de poder sentar nesse lugar, de poder ouvir a sua palavra, de poder cantar. Irmãos, nós éramos outrora indignos, nós não merecíamos a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Deus não ama você porque você é bom, Ele ama você porque Ele é bom. É diferente. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui pela graça do Senhor, pelo favor imerecido. Eu não mereço pegar esse microfone e pregar essa palavra. Você não merece ouvir, você é pecador. Eu não mereço. Ninguém merece nada, nem tocar, nem cantar, nem entrar na casa de Deus. Mas a graça de Deus, o amor de Deus nos justifica. Então, quando éramos pecadores, Ele então veio com o seu sangue, nos limpou, nos purificou, nos justificou. Então hoje você pode entrar aqui, ouvir, cantar, chorar, pregar, dançar, servir a ceia, cuidar da casa do Senhor, não porque somos bons, mas pela misericórdia dEle, Ele nos permite essas coisas. Então nós precisamos entender que nós somos aqueles discípulos, como João, aquele que dá valor à mesa, aquele que toma a ceia e diz: Senhor, obrigado por poder tomar mais uma ceia, mais um mês, mais uma ceia. Que nós possamos ser muito gratos ao Senhor e poder nessa noite ser um discípulo como João, aquele que inclinava o seu rosto, a sua cabeça nos ombros de Jesus. Eu acho que ele era tão íntimo que ele sentia até a respiração de Jesus. Eu acho que ele colocava o ouvidinho ali, ele sentia até a batida do coração de Jesus. Sabe o que é isso? Intimidade. Em algum momento da sua vida você já desfrutou isso. Em algum momento, você orando, na igreja, no quarto, o Senhor te visitou. Quando Ele nos visita, algo impressionante acontece com a gente. Em algum momento, você a sós, falando com Ele, Ele veio ao seu encontro. Sabe o que é isso? Intimidade. Mas a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Era isso que João fazia o tempo todo. Estar na presença do Senhor. João foi o discípulo que ele não conseguiu negar Jesus. João foi o discípulo que não se suicidou. João foi o discípulo que não se escondeu como os outros. Mas ele fugiu. Mas ele fugiu e voltou. E ficou no pé da cruz durante toda a crucificação. Sabe por quê? Porque alguns momentos atrás ele estava inclinado no ombro de Jesus. Aquilo ali fez toda a diferença na vida dele. Ouvindo o coração de Jesus batendo, sentindo o cheiro, sentindo o perfume, sabe? Sentindo ali o calor de Jesus, os braços de Jesus. João fugiu. E quando ele fugiu, ele percebeu que ele estava sendo um discípulo como os outros. E ele disse: eu não vou negar, eu não vou fugir, eu não vou me matar, eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. E quando Jesus está lá, sendo crucificado, ele está no pé da cruz. Ele disse: eu vou ficar aqui, Jesus, até o fim. Queridos, é na cruz que tudo começou. A cruz é o começo. E Jesus sabia, João sabia, que é na cruz que a graça, o amor, a misericórdia, a bondade e o perdão do Senhor começam na nossa vida. Alguém diz uma frase muito bonita,
que Deus diz, antes de dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Tudo já estava preparado. A mesa é a ceia, e a ceia nos transporta para onde? Para o Calvário, para a cruz. Foi por isso que Jesus fez um pedido. Ele fala lá no capítulo 11, fazei em memória de mim. Qual é o sentido da ceia no primeiro domingo? É remeter você à cruz do Calvário. Foi lá que começou a sua história. Foi lá que começou a tua redenção, a tua salvação, a tua libertação. Foi lá. A cruz é o que fez a diferença na minha vida e na sua. Porque eu e você, sem Jesus, sem o perdão, nós estávamos indo em passos acelerados para o inferno. Nós íamos para o precipício. Mas Deus nos amou, Deus amou você, e Ele colocou uma cruz na ponta do abismo, e disse, olha, esse é o sinal, se você passar daí para lá, você vai morrer, você vai perecer, você vai para o inferno. Mas, se você quiser ter um encontro com Jesus na cruz, você pode converter o seu caminho e agora voltar para os braços do seu Criador, e agora você pode caminhar para o céu e para a vida eterna. É na cruz, querido, que tudo começou na minha vida. Foi no dia 7 de agosto de 1994, num sábado à tarde, que eu encontrei a cruz, há quase 30 anos. E na cruz eu encontrei Jesus. E eu converti o meu caminho. Eu estava indo para o inferno, mas houve uma mudança, houve uma conversão. Jesus falou, olha, volta, porque para onde você está indo é perdição. A cruz é a fonte eterna de graça, amor e perdão. Pastor, mas eu posso ter uma cruz na minha casa lá, com Jesus pendurado? Não. A cruz é um símbolo para nós cristãos. Símbolo da salvação. Mas nós não temos um Cristo pregado na cruz. Por quê, pastor? Eu não posso ter um crucifixo então na minha casa, na minha carteira, no painel do meu carro? Porque o seu Jesus, ele não está mais na cruz. Ele passou pela cruz, ele morreu, mas ele já ressuscitou. Então ele está à destra de Deus Pai. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Não dá para andar com Jesus numa cruz pequenininha no bolso. Não dá para andar com Jesus pequenininho dentro da carteira. Não dá para andar com Jesus, é imã de geladeira? Imã de geladeira lá, um crucifixozinho lá pequenininho. Isso é tão pequeno para ele. Ele não está no imã, ele não está no terço, ele não está na cruz, ele não está pendurado em um objeto de um imóvel. A cruz está vazia. O sepulcro, aonde ele foi enterrado, está vazio. Se você for lá, eu nunca fui, quem sabe um dia, mas se você for em Jerusalém, lá tem o Santo Sepulcro, onde Jesus foi enterrado e sepultado. Lá tem uma placa, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Olha, que coisa linda. Toda a obra redentora de Jesus na vida da humanidade, na minha e na sua, ela começou na cruz. Tudo começa e tudo termina na cruz. Assim foi para João. É o novo nascimento. E a cada dia é onde o discípulo é transformado e deixa de ser um discípulo medroso, covarde, traidor e mentiroso, e se torna um discípulo de verdade. Salvação, queridos, é um processo. Salvação, eu termino. Pode preparar os diáconos. Tem começo, meio e fim. Sua salvação tem começo,
meio e fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o começo será salvo? Não. Aquele que perseverar até a metade será salvo? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então agora só depende de você, só depende de mim. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e para o atleta lá, maratonista, para ele, não importa, Timar, o começo da corrida. Para o atleta, o maratonista, o velocista, o que vale é a chegada, não é a partida. Porque partir, todo mundo parte na hora da corrida, mas a chegada, nem todos chegam. Para o alpinista que escala o Monte Everest, o maior monte do mundo, para ele o melhor não é o começo, mas é o fim. É quando ele chega lá no cume do monte, que ele vai dizer: rapaz, poucas pessoas no mundo chegaram onde eu cheguei. A alegria, a felicidade, não é porque ele começou no pé do monte, é porque ele chegou no cume do monte. Já viu o corredor de Fórmula 1? A gente que é mais antigo, né? A gente sabe o quanto era legal e emocionante assistir o Ayrton Senna correndo domingo de manhã. Gente, parava o país. Lembra dessa época? Quem lembra? Levanta a mão. O povo ia para a feira depois da corrida, o povo ia fazer compra no mercado depois da corrida. O domingo só começava depois do meio-dia, porque era lindo ver o Ayrton Senna competir e correr. Mas a maior alegria do Ayrton Senna não é quando ele saía na primeira volta. A alegria, a emoção era maior quando ele dava a última volta e ele passava na linha de chegada. Tem um homem na Bíblia chamado Salomão, muito sábio. E essa frase dele é muito linda. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. Então eu quero dizer para você nessa noite, com todo temor, não importa como a sua vida cristã começa, e quero dizer principalmente para os novos convertidos da igreja, para quem se batizou. A vida cristã não importa muito como você começa, mas ela importa como você vai terminar ela. Lembre-se disso. Salvação tem começo, tem meio e fim. Se alguém parar no começo, se alguém parar no meio, ele não vai ser salvo. Mas a promessa é para quem for até o fim. Então, meu querido, quero dizer uma boa nova para você, para a igreja. Nós estamos mais perto do que longe da hora do encontro com Jesus. Do nosso fim, nós estamos mais perto, por dois motivos. Eu já estou ficando velho. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 23 anos. Eu ia fazer 24. Já estou com 48. Então eu estou indo mais por fim, né? Dor nas pernas. Pô, tive que tomar remédio aqui, ó, testemunha. Cheguei aqui com uma dor terrível aqui do lado, bebi meio litro de água e tomei uma dipirona, meu. Graças a Deus que eu estou melhorzinho, mas os antigos da igreja aqui não me viam andando assim. Os antigos da igreja lembram descendo a rua do irmão Sandoval e da irmã Eunice. Mancando, com artrite, dor, inflamação nas juntas. Falei, meu Deus do céu, eu novo já estou desse jeito, misericórdia. Esses dias eu chamei minha família lá, eu falei, gente, eu estou ficando velho, não é possível. 2 anos atrás tive problema de próstata. Fui no médico, o médico falou assim para mim, Samuel, a sua próstata é de um homem de 60 anos. Eu falei, misericórdia, eu tenho 45. Artrite, irmão.
que é para dar lá com 70 para frente. Eu já sofro com isso. Falei para minha turma, eu sou um cara novo no corpo do velho. Então eu já estou vendo que eu estou indo. Você também. Você de barba branca, fique esperto. Você de cabelo branco aí atrás aí, Carlão, é para ir na minha frente, né? E não adianta pintar. Então, o que eu quero dizer para você é que o tempo da salvação é hoje. Esteja preparado. Porque se ele voltar, ou se você tombar, chegou seu fim. E que você possa dizer as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Feche os teus olhos. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, eu quero fazer um convite para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 21. Acharam aí? Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Amém? Feche teus olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade preciosa de poder estar na tua casa nesta noite, de poder, ó Deus, estarmos aqui louvando, adorando o teu santo e bendito nome. Agora é chegado o momento da palavra. Usa a minha vida pela sua misericórdia, que eu seja apenas um instrumento na sua mão e nada mais além disso. Ó Deus querido, a ti pertence a glória, em nós fica a alegria de ser usado pelo Senhor. Fala com cada vida, dê sabedoria e entendimento para ouvir e entender a tua palavra, e que o Espírito do Senhor possa tratar com cada um de nós. Abençoa-nos nesta noite, é o que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, querido, por favor. O texto que nós lemos aqui, querido, ele se refere à última noite de vida que Jesus teve com os seus discípulos. Numa quinta-feira à noite, Jesus reúne os seus discípulos e leva eles em um lugar, uma casinha de 2 andares, pequena, um sobrado. E ali Jesus reúne os seus discípulos naquela quinta-feira. É a última noite que Jesus vai estar com os seus discípulos. É uma noite de despedida. É uma noite em que Jesus faz questão de estar ali com eles. Por quê? Porque Jesus está prestes a morrer. Esse é o último desejo de Jesus, antes da sua morte, é passar as últimas horas de vida na companhia dos seus discípulos. E é interessante que nesse momento, Jesus ele prepara uma refeição, um jantar, chamado de ceia. Mesa é o lugar onde nós nos reunimos. A mesa é um lugar onde nós nos assentamos. Uma mesa é quando a gente vai lanchar, almoçar, jantar, a gente chama todo mundo para sentar na mesa. Mesa leva a pensar em comunhão. Às vezes as pessoas não têm o hábito de estar juntos, sentado numa mesa. O filho come no quarto, o marido come na sala, a mulher come na cozinha. Mas a mesa é o lugar onde nós nos assentamos, é na mesa que nós temos que estar juntos. Jesus ele chama os seus discípulos com o motivo de cear, de se alimentar
ele chama todos, e os 12 estão ali ao redor de Jesus naquela mesa. Quando você vê uma família estruturada, quando você vê um lar estruturado, a gente diz, esse lar tem mesa, essa família tem mesa. Por quê? Porque você percebe que é uma família unida, é uma família que não é desorganizada, desestruturada, é uma família que tem intimidade, reciprocidade, é uma família que tem respeito. A mesa, ela nos dá esse sentimento. Na minha casa, a gente tem uma mesa lá, grandinha, a gente senta lá, vamos comer uma pizza? Senta todo mundo na mesa. Ninguém vai comer lá no sofá, ninguém come lá na poltrona, ninguém come lá no outro canto. A gente come na mesa. Sempre foi assim. Quando a gente vai fazer um alimento, a gente sempre senta na mesa. Jesus pega esse gancho e diz para eles, nós vamos jantar hoje à noite. E ele marca um jantar e os seus discípulos estão convidados a participar desse momento importante. Jesus queria lembrar ali, naquele momento, na despedida, na última noite, fatos, contar histórias que viveram juntos. Ele queria ali ter um momento de alegria, de emoção, porque depois desse jantar, Jesus iria se despedir deles. Para Jesus, aquela ceia era muito especial. Primeiro, por quê? Porque era a última noite de Jesus com os seus discípulos antes da crucificação. Na quinta-feira seria despedida, na sexta-feira ele seria morto, ele seria crucificado. Era o último jantar. Mas na verdade, não somente o último jantar, mas era também o último encontro. Quando alguém tem, se é que podemos dizer, o privilégio de ter uma morte preparada, alguém que talvez está internado, alguém que está às vezes em casa, e essa pessoa ela vai partir, essa pessoa ela faz um último pedido: traz a minha esposa aqui perto da minha cama, traz o meu marido perto da minha cama, traz os meus filhos aqui perto, traz os meus netos, tragam todos aqui, eu quero me despedir. Ele está internado lá no hospital, e às vezes ele tem uma sentença, um diagnóstico do médico, dizendo, olha, ele não tem muito tempo de vida. Aí os médicos fazem o quê? Libera a visita e diz, olha, a visita para ele está liberada. Por quê? Porque quem quer se despedir pode ir. E às vezes essa pessoa, ele chama alguém e diz, reúnam todos aqui ao redor da minha cama. E ele vai se despedir, um por um. Eu conheci um pastor que teve câncer e ele foi se definhando aos poucos, foi, sabe, vivendo o pior momento do câncer destruidor, e ele, oportunidade, ele chamou a esposa, chamou as filhas, os genros, e ali, sozinho no quarto, ele se despediu de todos eles, e depois, com a mão dada à mão da mulher, ele fechou os olhos e partiu. Eu não sei se nós, eu, você, vamos ter esse prazer, esse privilégio. Jesus, ele vai morrer, e a última coisa que ele quer é estar junto com os seus discípulos, reunidos com eles, pela última vez. A verdade não era só a comida era apenas um pretexto. O que ele queria era o último encontro. Segundo, por que era tão especial para Jesus esse último encontro? Porque ninguém sabia do que iria acontecer. Nenhum discípulo sabia, somente Jesus sabia, mas ninguém. Só Jesus sabe que essa é a última noite. Só Jesus sabe que essa noite vai ser longa.
Essa noite de quinta para sexta vai ser uma noite em que todos que estão ali naquela mesa não dormirão. Eles não sabiam, Jesus sabia. Só Jesus sabia que aquela noite seria uma noite terrível, uma noite de medo, uma noite de pavor, uma noite de traição, uma noite violenta, noite de choro. Só Jesus sabia que em algumas horas tudo isso iria acontecer. Aquele cenário pacífico, tranquilo, harmonioso, deles estarem ali rindo, comendo, batendo papo, ia virar de ponta cabeça. Os discípulos só estão presenciando aquele momento, o momento presente, agora, mas eles nem têm a mínima noção do que vai acontecer. Aquela noite vai virar dos avessos, de ponta cabeça. Nenhum dos discípulos sabiam disso, só Jesus. E eles não sabem que um deles, naquela noite, vai trair o mestre. Eles não sabem que naquela noite, um daqueles discípulos que estão sentados na mesa, vão se suicidar. Eles não sabem que naquela noite, aqueles discípulos iriam trair Jesus. Eles não sabem, mas em questão de algumas horas, eles iam abandonar Jesus. Mas Jesus sabia de tudo, menos os discípulos. Eles não sabiam o que iria acontecer. Eles não sabiam que naquela noite, era a última noite. Mas por hora, eles estão sentados na mesa, felizes. E Jesus olhando e observando cada um deles. Tenta se você imaginar, se coloque no lugar de Jesus. Jesus, ele é ciente de tudo isso que vai acontecer. E ele começa a olhar para o rosto de cada discípulo, dos 12, um por um. E por alguns momentos, eles estão brincando, rindo, se divertindo, comendo, bebendo. Jesus começa a olhar para cada discípulo. E ele olha nos olhos de cada um. Ele olha para Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Mateus, Filipe, Tomé, Simão, Judas, Bartolomeu e Tadeu. 12 discípulos, 12 amigos. Jesus sabe quem dali vai traí-lo. Jesus sabe quem ali vai negá-lo. Jesus sabe quem vai abandoná-lo. Sabe o que Jesus faz? Rafael, nada. Ali ele sabe que um vai trair, um vai negar, o outro vai se suicidar, o outro vai fugir, o outro vai ficar com medo, o outro vai ficar apavorado. Mas Jesus não faz absolutamente nada. Para Jesus, não é hora de discutir, de questionar, de brigar ou de cobrar. Não é o momento. Por hora, eles estão ali sentados à mesa com Jesus, comendo, rindo, brincando e comungando uns com os outros. Para Jesus, é isso que importa. E Jesus olha um por um. E ele fica pensando, como eu amo eles. Tudo atrapalhado. Um é nervoso, o outro é explosivo, o outro é um Judas, literalmente, vai me trair. O outro vai me negar, o outro vai sair correndo, o outro vai falar que nunca me viu na vida, mas eu amo eles do jeito que eles são. Sabe, Jesus olha para eles com olhos de amor e diz assim, como eles foram importantes para mim, como eles são importantes para mim. São meus amigos, são meus discípulos. Aquela amizade, ela não foi uma amizade longa, ela teve 3 anos e meio de duração. Mas pensa numa amizade intensa. Viveram com Jesus. Que amigo agradável. Que companheiro fiel. Sabe, querido, viveu com um amigo leal. Um amigo verdadeiro. Andaram com um amigo, do peito. Que ainda muitas das vezes eles eram infiéis e ele era fiel. Muitas das vezes negavam ele, mas ele confessava, é meu amigo. Um amigo de verdade. Andaram com Jesus 3 anos e meio, viram,
coisas lindas, maravilhosas. Viram sinais, milagres, maravilhas. Viu ele ressuscitar morto, dar vista ao cego, curar paralítico. Viu ele fazer coisas impressionantes. Agora só regula, Gilson. Obrigado. Ô, meu irmão, eles foram privilegiados. 3 anos e meio andando com Jesus foi algo maravilhoso. Obrigado. Então, queridos, a Bíblia nos diz ali que Jesus, ele ama eles daquela maneira, daquela forma. Jesus olha para eles com olhos de amor. E Jesus vê o seguinte: como eles são diferentes. Jesus está na mesa com eles, e ele vê os seus discípulos, e ele fala assim: nossa, são 12, mas um é diferente do outro. Todos são seguidores, todos são os discípulos, todos diziam amar Jesus, todos diziam seguir Jesus, mas todos serviam Jesus, e todos conheciam Jesus. São discípulos, querido, mas cada um com o seu limite, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade, com o seu temperamento, comportamento e pensamento diferente do outro. Esse texto fala que na mesa com Jesus havia todo tipo de discípulo. Hoje nós estamos aqui, quantas pessoas tem aqui? Já contaram? Quantos? Vamos lá. Espera aí que... Tá aí? Tá lá em cima? Não, precisa não, Camila. Eu bato o olho aqui, eu sei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não! Tá me subestimando? A gente tem 276 cadeiras. As que estão ali, eu vou contar por eliminação, né, irmão? Eu vou contar por eliminação. Quantos tem? Fala aí, Diego. 228. Tá faltando então aqui. 228. Você, Samuel, é igual o Flávio? Não é. O Robson é igual o Fábio? Não é. A Camila é igual a mim? Quanto é? Quer ver que vai dar diferente aqui? Fica vendo. Aí, 222. Ah, os anjos não conta, só conta os irmãos. Aí deu 228. Você percebe que aqui, irmãos, todo mundo é diferente. E Jesus, Ele te ama com as suas diferenças, com o seu comportamento, o seu temperamento, a sua personalidade. Você não é igual a mim, e eu não sou igual a você. E hoje nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. E cada um aqui tem o seu jeito, a sua característica, porque você foi criado por Deus como um ser único e individual. E Deus te ama e te conhece do jeito que você é. Mas lá na mesa que Jesus estava sentado, tem todo tipo de discípulo. Tem discípulo medroso. Tem discípulo covarde. Tem discípulo que não se importa muito com ele, é falso. Mas também na mesa tem um discípulo que se assenta e que reclina a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, que é íntimo, sincero e verdadeiro com Jesus. Eu gosto de João, porque pensa num cara modesto. João, o apóstolo, era um cara muito humilde. Pensa num cara humilde. Ele se intitula João, o discípulo amado. O cara era mala, meu. Mas você nunca viu Jesus chamar ele de amado. Mas sabe o que é? Quem muito é perdoado, muito ama. Ele dizia: eu sou o discípulo amado. Eu me sinto amado por Jesus. Então ele coloca lá numa das suas cartas, João, o discípulo amado. Se Pedro era explosivo, problema dele. Se Judas era traidor, problema dele. Eu sou amado. E se você está aqui diante da mesa, sinta-se um filho amado pelo seu pai. Mas por que ele se intitulava o discípulo amado?
Porque ele fazia uma coisa que ninguém fazia. Ele sentava do lado de Jesus, ele inclinava a cabeça dele no ombro de Jesus, e ele ficava ali, ó, quietinho. Os discípulos tudo brigando lá, quebrando pau, comendo e bebendo. Aí Jesus dizia para ele: João, vai comer. Ah, não, vou ficar aqui. João, vai tomar alguma coisa, vai beber. Ah, não, quero ficar aqui. Aí depois o homem diz: então, eu sou o discípulo amado. A Bíblia não fala isso, Jesus nunca chamou ele, mas ele se chamou de discípulo amado. Ele é o discípulo que está ali na mesa. Que tipo de discípulo é você? Que tipo de discípulo sou eu? A mesa está aí e Jesus está aqui nessa noite. Porque aqui simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Para o homem normal, aqui são dois elementos normais: um pedaço de pão e um cálice. Para nós que somos espirituais, a Bíblia diz: esse é o meu corpo e o meu sangue que é dado por vós. Eles são dois elementos básicos, simples, até a hora que nós oramos e consagramos esse alimento. Esse alimento, ele é a santa ceia do Senhor. Jesus, uma certa feita, disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte, comunhão comigo. A ceia é para isso. Por que nós tomamos ceia uma vez por mês? Para que a gente possa renovar a nossa aliança todo mês com o Senhor, para que a gente possa participar da mesa do Senhor. Então, queridos, a mesa, ela nos traz essa lembrança. Então ali, a Bíblia diz que tem um discípulo amado, tem um discípulo ali verdadeiro. A Bíblia diz que antes de participar da mesa, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo. Depois coma e beba do pão e do cálice. A pergunta é: que tipo de discípulo você é? Que tipo de discípulo eu sou? Quem tem que responder é você. Quem tem que se examinar é você, não sou eu. Você não conhece a minha vida e eu não conheço a sua vida, mas você conhece. Que tipo de discípulo você é? Quando você se ausenta da mesa, quando você se ausenta da casa do Senhor, e quando você está no lugar aonde ninguém te conhece, aonde os seus amigos não te vê, aonde a sua família não te vê, os irmãos da igreja não te vê e o seu pastor não te vê. Que tipo de discípulo você é? O mentiroso? Que conta mentira? Que tipo de discípulo nós somos? Que tipo de discípulo você é? Aquele que trai? Aquele que nega? Um impostor? Um falsário? Será que eu sou um discípulo que quando eu saio da mesa, eu traio Jesus, como Judas o traiu? Será que eu sou um discípulo que quando eu saio da mesa, eu vou negá-lo na semana, mas eu confesso ele no domingo? Será que eu sou um discípulo como Pedro, que vou negá-lo, e durante a semana eu fujo dele? Está na hora da gente parar de ser esse tipo de discípulo, que se assenta na mesa no domingo, mas que na segunda, na terça e na quarta, na quinta e no sábado, se distancia do Senhor. Está na hora da gente parar de ser aquele discípulo que quando não está na mesa, mente, fala palavrão, xinga, dá trabalho para o pai e para a mãe, desobediente. Está na hora da gente parar de sair da mesa e ficar quebrando o pau e brigando com a mulher. Está na hora da gente parar de ser discípulo que senta na mesa, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, mas quando sai da mesa e vai embora, é estúpido e ignorante com as pessoas, bruto com os filhos. Chega de ser discípulo que se assenta na mesa do domingo e o nega na escola,
no trabalho, durante a semana. Chega de ser o discípulo, que é um testemunho maravilhoso na igreja, mas quando está fora da igreja, dá um péssimo testemunho. Chega de ser aquele discípulo que senta à mesa e depois o trai. Se existe todo tipo de discípulo, tem também o íntimo, o quebrantado, o arrependido, o humilhado, o dedicado, o santificado, o amoroso. Qual desses discípulos você se identifica mais? Qual desses discípulos eu me identifico mais? Examine-se o homem a si mesmo. Aqui está a mesa, a ceia do pastor Demétrio? Não. A ceia dos músicos? Não. A ceia do diaconato? Não. Aqui está a mesa com a ceia do Senhor. A mesa é dele, tudo é dele, esse lugar é dele, os instrumentos são dele, tudo aqui é dele, nada é nosso, tudo é dele, porque a casa é dele, e a mesa está na casa dele. Ele apenas nos dá o privilégio, a honra, a bênção e a dádiva de poder entrar nesse lugar, de poder sentar nesse lugar, de poder ouvir a sua palavra, de poder cantar. Irmãos, nós éramos outrora indignos, nós não merecíamos a bondade, o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Lembra que eu falei domingo passado? Deus não ama você porque você é bom, Ele ama você porque Ele é bom, é diferente. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui pela graça do Senhor, pelo favor imerecido. Eu não mereço pegar esse microfone e pregar essa palavra. Você não merece ouvir, você é pecador. Eu não mereço. Ninguém merece nada, nem tocar, nem cantar, nem entrar na casa de Deus. Mas a graça de Deus, o amor de Deus nos justifica. Então, quando éramos pecadores, Ele então veio com o seu sangue, nos limpou, nos purificou, nos justificou. Então hoje você pode entrar aqui, ouvir, cantar, chorar, pregar, dançar, servir a ceia, cuidar da casa do Senhor, não porque somos bons, mas pela misericórdia dEle, Ele nos permite essas coisas. Então nós precisamos entender que nós somos aqueles discípulos, como João, aquele que dá valor à mesa, aquele que toma ceia e diz: Senhor, obrigado por poder tomar mais uma ceia, mais um mês, mais uma ceia. Que nós possamos ser muito gratos ao Senhor e poder nessa noite ser um discípulo como João, aquele que inclinava o seu rosto, a sua cabeça nos ombros de Jesus. Eu acho que ele era tão íntimo que ele sentia até a respiração de Jesus. Eu acho que ele colocava o ouvidinho ali, ele sentia até a batida do coração de Jesus. Sabe o que é isso? Intimidade. Em algum momento da sua vida você já desfrutou isso. Em algum momento, você orando na igreja, no quarto, o Senhor te visitou. Quando Ele nos visita, algo impressionante acontece com a gente. Em algum momento, você a sós, falando com Ele, Ele veio ao seu encontro. Sabe o que é isso? Intimidade. Mas a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Era isso que João fazia o tempo todo. Estar na presença do Senhor. João foi o discípulo que ele não conseguiu negar Jesus. João foi o discípulo que não se suicidou. João foi o discípulo que não se escondeu como os outros. Mas ele fugiu. Mas ele fugiu e voltou. E ficou no pé da cruz durante toda a crucificação. Sabe por quê? Porque alguns momentos atrás,
ele estava inclinado no ombro de Jesus. Aquilo ali fez toda a diferença na vida dele. Ouvindo o coração de Jesus batendo, sentindo o cheiro, sentindo o perfume, sabe, sentindo ali o calor de Jesus, os braços de Jesus, João fugiu. E quando ele fugiu, ele percebeu que ele estava sendo um discípulo como os outros. E ele disse: eu não vou negar, eu não vou fugir, eu não vou me matar, eu vou voltar para onde eu não deveria ter saído. E quando Jesus está lá sendo crucificado, ele está no pé da cruz. Ele disse: eu vou ficar aqui, Jesus, até o fim. Queridos, é na cruz que tudo começou. A cruz é o começo. E Jesus sabia, João sabia, que é na cruz que a graça, o amor, a misericórdia, a bondade e o perdão do Senhor começam na nossa vida. Alguém diz uma frase muito bonita, que Deus diz, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. Tudo já estava preparado. A mesa é a ceia, e a ceia nos transporta para onde? Para o Calvário, para a cruz. Foi por isso que Jesus fez um pedido. Ele fala lá no capítulo 11, fazei em memória de mim. Qual é o sentido da ceia no primeiro domingo? É remeter você à cruz do Calvário. Foi lá que começou a sua história. Foi lá que começou a tua redenção, a tua salvação, a tua libertação. Foi lá. A cruz é o que fez a diferença na minha vida e na sua. Porque eu e você, sem Jesus, sem o perdão, nós estávamos indo em passos acelerados para o inferno. Nós íamos para o precipício. Mas Deus nos amou, Deus amou você, e Ele colocou uma cruz na ponta do abismo, e disse: olha, esse é o sinal, se você passar daí para lá, você vai morrer, você vai perecer, você vai para o inferno. Mas, se você quiser ter um encontro com Jesus na cruz, você pode converter o seu caminho e agora voltar para os braços do seu Criador, e agora você pode caminhar para o céu e para a vida eterna. É na cruz, querido, que tudo começou na minha vida. Foi no dia 7 de agosto de 1994, num sábado à tarde, que eu encontrei a cruz, há quase 30 anos. E na cruz eu encontrei Jesus. E eu converti o meu caminho. Eu estava indo para o inferno, mas houve uma mudança, houve uma conversão. Jesus falou: olha, volta, porque para onde você está indo é perdição. A cruz é a fonte eterna de graça, amor e perdão. Pastor, mas eu posso ter uma cruz na minha casa lá, com Jesus pendurado? Não. A cruz é um símbolo para nós cristãos. Símbolo da salvação. Mas nós não temos um Cristo pregado na cruz. Por que, pastor? Eu não posso ter um crucifixo então na minha casa, na minha carteira, no painel do meu carro? Porque o seu Jesus, ele não está mais na cruz. Ele passou pela cruz, ele morreu, mas ele já ressuscitou. Então ele está à destra de Deus Pai. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Não dá para andar com Jesus numa cruz pequenininha no bolso. Não dá para andar com Jesus pequenininho dentro da carteira. Não dá para andar com Jesus... É imã de geladeira? Imã de geladeira lá, um crucifixozinho lá pequenininho. Isso é tão pequeno para ele. Ele não está no imã, ele não está no terço, ele não está na cruz, ele não está pendurado em um objeto de um imóvel. A cruz está vazia. O sepulcro, aonde ele foi enterrado, está vazio.
Se você for lá, eu nunca fui, quem sabe um dia, mas se você for em Jerusalém, lá tem o Santo Sepulcro, onde Jesus foi enterrado e sepultado. Lá tem uma placa: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Olha, que coisa linda. Toda a obra redentora de Jesus na vida da humanidade, na minha e na sua, ela começou na cruz. Tudo começa e tudo termina na cruz. Assim foi para João. É o novo nascimento. E a cada dia é onde o discípulo é transformado e deixa de ser um discípulo medroso, covarde, traidor e mentiroso, e se torna um discípulo de verdade. Salvação, queridos, é um processo. Salvação, eu termino. Pode preparar os diáconos. Tem começo, meio e fim. Sua salvação tem começo, meio e fim. Jesus disse: aquele que perseverar até o começo será salvo? Não. Aquele que perseverar até a metade será salvo? Não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então agora só depende de você, só depende de mim. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e para o atleta lá, maratonista, para ele, não importa, Timar, o começo da corrida. Para o atleta, o maratonista, o velocista, o que vale é a chegada, não é a partida. Porque partir, todo mundo parte na hora da corrida, mas a chegada, nem todos chegam. Para o alpinista que escala o Monte Everest, o maior monte do mundo, para ele o melhor não é o começo, mas é o fim. É quando ele chega lá no cume do monte, que ele vai dizer: rapaz, poucas pessoas no mundo chegaram onde eu cheguei. A alegria, a felicidade, não é porque ele começou no pé do monte, é porque ele chegou no cume do monte. Já viu o corredor de Fórmula 1? A gente que é mais antigo, né? A gente sabe o quanto era legal e emocionante assistir o Ayrton Senna correndo domingo de manhã. Gente, parava o país. Lembra dessa época? Quem lembra? Levanta a mão. O povo ia para a feira depois da corrida. O povo ia fazer compra no mercado depois da corrida. O domingo só começava depois do meio-dia. Porque era lindo ver o Ayrton Senna competir e correr. Mas a maior alegria do Ayrton Senna não é quando ele saía na primeira volta. A alegria, a emoção era maior quando ele dava a última volta e ele passava na linha de chegada. Tem um homem na Bíblia chamado Salomão, muito sábio. E essa frase dele é muito linda. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. Então eu quero dizer para você nessa noite com todo temor: não importa como a sua vida cristã começa, e quero dizer principalmente para os novos convertidos da igreja, para quem se batizou. A vida cristã não importa muito como você começa, mas ela importa como você vai terminar ela. Lembre-se disso. Salvação tem começo, tem meio e fim. Se alguém parar no começo, se alguém parar no meio, ele não vai ser salvo. Mas a promessa é para quem for até o fim. Então, meu querido, quero dizer uma boa nova para você, para a igreja. Nós estamos mais perto do que longe da hora do encontro com Jesus.
do nosso fim, nós estamos mais perto. Por 2 motivos. Eu já estou ficando velho. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 23 anos. Eu ia fazer 24. Já estou com 48. Então eu estou indo mais para o fim, né? Dor nas pernas. Pô, tive que tomar remédio aqui, ó, testemunha. Cheguei aqui com uma dor terrível aqui do lado, bebi 1/2 litro de água e tomei uma dipirona, meu. Graças a Deus que eu estou melhorzinho, mas os antigos da igreja aqui não me viam andando assim. Os antigos da igreja lembram descendo a rua do irmão Sandoval e da irmã Eunícia. Mancando, com artrite, dor, inflamação nas juntas. Falei, meu Deus do céu, eu novo já estou desse jeito, misericórdia. Esses dias eu chamei minha família lá, eu falei, gente, eu estou ficando velho, não é possível. 2 anos atrás, tive problema de próstata. Fui no médico, o médico falou assim para mim, Samuel, a sua próstata é de um homem de 60 anos. Eu falei, misericórdia, eu tenho 45. Artrite, irmão, que é para dar lá com 70 para frente. Eu já sofro com isso. Falei para minha turma, eu falei, eu sou um cara novo no corpo do velho. Então eu já estou vendo que eu estou indo. Você também. Você de barba branca, fique esperto. Você de cabelo branco aí atrás aí, Carlão, é para ir na minha frente, né? E não adianta pintar. Então o que eu quero dizer para você é que o tempo da salvação é hoje. Esteja preparado. Porque se ele voltar, ou se você tombar, chegou seu fim. E que você possa dizer as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Fecha os teus olhos. Você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, eu quero fazer um convite para você.